Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Josi Lima. Hoje eu estou aqui para apresentar o programa Curiosidades do Cantor Cristão. Geralmente apresentado pelo nosso querido Diácono Esdras, mas infelizmente nesse momento ele se encontra enlutado. O hino que nós iremos estudar hoje é o hino 454, Vitória nas Lutas. É um hino belíssimo que tem muitas histórias a nos ensinar, pois foi um hino que foi composto em circunstâncias muito tristes. A igreja passou por muitas angústias. E como eu me emocionei, eu tenho certeza que muitos irão se emocionar com a história desse hino. Vitória nas Lutas foi composto pelo pastor Manuel Avelino de Souza. E a música, a letra, do pastor Manuel Avelino de Souza. E a música foi feita por Samuel W. Beasley. A igreja, no ano de 1917, aqui no Brasil, passava por muitas perseguições. Em Niterói, no Rio de Janeiro, os irmãos, quando estavam se localizando de suas casas, se deslocando, aliás, de suas casas para ir ao templo, era passando na rua escutando xingamentos, deboches, até objetos as pessoas chegavam a lançar sobre os irmãos. Então era um período que a igreja sofria bastante preconceito. Hoje, nos nossos dias atuais, nós ainda passamos por isso, mas naquela época era assim, de maneira mais intensa, pois o evangelho estava aos poucos chegando no Brasil e as pessoas tomando conhecimento do verdadeiro evangelho. Então aqueles primeiros irmãos que iniciaram essa obra, eles sofriam muito. Mesmo assim, com tudo isso, a igreja cada dia mais crescia. Os irmãos cresciam em fé e cresciam os novos convertidos. Com isso, o templo foi ficando cada vez menor. Lá em Niterói, a igreja se encontrava na Rua Visconde de Itaboraí, desde o princípio do século XX. Como a igreja estava ficando muito pequena, os irmãos sentiram a necessidade de construir assim um novo templo, um templo maior que pudesse comportar mais pessoas com mais conforto. Como os recursos eram muito poucos, a igreja não teria como fazer por si só esse novo templo. Então, o pastor Manuel Avelino, ele foi interceder em outras igrejas do estado do Rio de Janeiro, atrás de recursos para, assim, agarinhar fundos para a construção do novo templo. Ele também pediu ajuda a nossos irmãos norte-americanos que, na época, contribuíram e deram uma boa ajuda para que esse templo pudesse ser erguido. Porém, meus amados irmãos, não era tão fácil assim. Tinha os recursos, mas quando a igreja começou a ser construída, aquelas pessoas que eram contra a obra do Senhor começaram a se levantar e dizer coisas terríveis contra a igreja. Os irmãos naquela época eram conhecidos como os Bíblias. Eu acredito que é porque os crentes naquela época tinham um hábito mais comum de andar com a Bíblia debaixo do braço, e falar tanto da palavra de Deus a ponto de ser chamado de os Bíblias. Então, quando essa construção começou, o templo começou a ser erguido, as pessoas que eram contra a igreja começaram a dizer que ali era uma obra de Satanás e que por si só aquela obra iria se destruir, porque o próprio Satanás não ia permitir que a obra continuasse. Que coisa terrível, meus irmãos? Mas os irmãos não desanimaram. E assim a obra foi andando. Mas infelizmente, durante a construção do templo, houve a greve dos operários naquela época. Então, quando a construção já estava num certo ponto, os irmãos tiveram que ir para a obra, porque também o encarregado da obra desistiu de fazer a construção. Mas os irmãos não desanimaram. Eles mesmos arregaçaram as suas mangas, colocaram a mão na massa
massa e continuaram, deram continuidade à construção do templo. E ali andando, mesmo devagarinho, mas a construção caminhando, mas veio mais outra luta. E aí teve, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, nessa época, teve um grande temporal. Choveu muito feroz, uma chuva muito feroz caiu e derrubou, meus amados irmãos, uma parede muito grande do templo. E isso trouxe muita alegria àqueles que eram contrários à obra do Senhor. Os inimigos da igreja festejaram muito esse acontecido terrível para a casa de Deus. Eles não estavam satisfeitos com isso. Alguns vieram e atearam fogo naquilo que havia restado. E esse incêndio tão tremendo, irmãos, acabou consumindo tudo o que havia restado da obra. Não sobrou um banco sequer, não sobrou um tijolo sequer. Isso trouxe muita tristeza e abatimento aos irmãos daquela igreja. Agora vocês imaginam como o coração do pastor Manuel Avelino estava. Ele poderia desistir, poderia parar, ficar triste com Deus ou questioná-lo, mas não foi isso que ele fez. Com muita fé no coração, muito amor pela obra, entusiasmo, ao chegar na sua casa, ele dobrou os seus joelhos, baixou a sua cabeça, buscou a presença do Senhor, orou e ele abriu a palavra do Senhor. E o texto que Deus enviou para ele foi em Romanos. Através desse texto, em Romanos 8, 31, verso 2, que diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas essas coisas? Então, através desse texto, o Espírito Santo de Deus trouxe à mente do pastor Manuel inspiração para que ele pudesse compor esse hino tão maravilhoso. Quando ele trouxe essa letra para a igreja, os irmãos se sentiram mais fortalecidos, porque eles cantavam com intensidade louvando ao Senhor, e esse hino foi produzindo nos irmãos a esperança que outrora havia saído de seus corações, fazendo com que eles voltassem a se reanimar e a fazer novamente a construção do templo. Não foi tão rápido, irmãos, não foi do dia para a noite, foi devagarinho, mas os irmãos voltaram a construir o templo e assim o templo foi erguido para a glória do Senhor. Ele se encontra lá hoje, no Rio de Janeiro, em Niterói, nesse mesmo endereço, Rua Visconde de Septibar. E hoje é um templo maravilhoso, é um templo grandioso. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver tanto por fora como internamente. Esse templo hoje ele é um dos cartões postais de tão belo que ele é. Esse hino, ele foi gravado por vários cantores, inclusive o filho do pastor Manuel Avelino, né? O saudoso Nilton de Souza. Ele faleceu há pouco tempo, agora em 2016. O hino vocês irão encontrar no Cantor Cristão, né? Como a gente está falando, o hino 454. E também ele vai estar no Inário para o Culto Cristão, com o número 502. Então, irmãos, que nós, como servos do Senhor, possamos a cada dia mais valorizar o nosso cantor cristão. Ele não salva, ele não traz salvação, mas ele nos edifica, porque foram letras que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, por homens e mulheres de Deus, para o nosso deleite espiritual. E quando nós conhecemos essas histórias tão maravilhosas
estar louvando ao nosso Deus. Por isso agora nós iremos louvar esse hino tão maravilhoso. Se você quiser acompanhar na sua casa, letra, por favor. Se vocês quiserem acompanhar na sua casa, pegue aí o seu cantor cristão, vamos louvar ao Senhor. É um hino que nós já cantamos várias vezes aqui na nossa igreja, mas às vezes a gente não para, né, para atentar na letra. Eu tenho certeza que da próxima vez que a gente for cantar esse hino aqui na igreja, você vai estar prestando mais atenção, né? E sentindo mais ainda a presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos louvar. Glória a Deus.